Nacional, no A.TV, como todas as sextas-feiras, às vezes sempre com um pequeno atraso, mas a gente chega lá, para começar exatamente às 9 horas. Como falamos no programa anterior, nós vamos concentrar hoje o nosso programa na discussão, né, sobre o nosso documento de saída por um projeto, por um manifesto da emancipação humana. Lançamos esse manifesto no ato do dia 30 de abril. Posteriormente, no dia 1º de maio, fizemos a publicação no jornal O Povo. É importante as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ver, poderem visualizar agora, não é, Jorge? Não só visualizarem, né, Rosa? Poder você dar a informação da fonte, onde ela pode consultar o manifesto, para ela poder entrar no debate, né, na discussão. Com certeza. Está dando para ver aí bem? Então, você que está aí do outro lado, está enxergando bem? Nós estamos, então, aqui o nosso projeto de manifesto por um manifesto da emancipação humana, de saída, não é? Publicado no dia 1º de maio, Dia do Trabalho, no jornal O Povo, 2 páginas. Como já falei no programa anterior, confiando na solidariedade e na generosidade de todas as pessoas que têm colaborado conosco durante todos esses anos, para que possamos honrar o compromisso assumido aqui com o jornal, não é, para viabilizar a publicação com esse espaço, dessas 2 folhas, né? São 2 páginas do jornal O Povo. Se você quiser ter acesso ao manifesto, nós temos tanto a versão do jornal no nosso site, como também em Word, né, na parte de notícia, na parte de texto, também no Facebook. E lá na nossa sede, na rua João Gentil, 47, nós teremos sempre um exemplar, né, como mostramos também aqui no programa anterior. Fizemos esse caderno, né, de saída por um manifesto da emancipação humana. Lá na João Gentil 47, ali na Praça da Gentilândia, Benfica, vocês podem ter acesso também ao caderno ou à própria versão do jornal, que temos ainda alguns exemplares. E estamos afirmando, não é, Jorge, que essa proposta de manifesto, estamos dizendo por um manifesto, né, por uma razão especial, e chamamos a atenção para o fato de que essa proposta de manifesto da emancipação humana está sendo lançado 165 anos após o lançamento de um outro manifesto, o Manifesto Comunista, que, no nosso entendimento, já não responde aos desafios da atualidade. E muita gente diz que não tem saída, né? Nós estamos afirmando, nessa proposta de manifesto, que existe saída, sim, que é possível nós suplantarmos esse sistema capitalista, esse moderno sistema patriarcal produtor de mercadorias e construir uma nova relação social, uma nova sociedade. Jorge, por que essa ideia de uma proposta de manifesto, por um manifesto da emancipação humana? Nós assumimos aqui no primeiro programa, e quem não se lembra ou não teve acesso pode recorrer, né, no site e no ar.tv, o compromisso de, me lembro que estávamos nós 3, você, a Maria e eu, e apresentamos ao amigo, a amiga que nos acompanhou aí no programa, e nos acompanha, a ideia de que nós estávamos embasados num projeto, num conteúdo, num compromisso. Nós tínhamos uma trajetória já de muitos anos, né, Rosa, de atuação, e nós apresentamos na cidade aquilo que nós chamamos de projeto alternativo, né? Foi uma discussão importante. Aliás, nós chegamos a expor aqui um pouco do projeto e abrimos o nosso programa com esse compromisso. Eu acho que o manifesto, ele materializa isso, né? Porque o manifesto, ele é de forma condensada o resumo desse projeto, a ideia do projeto, né? Ele, portanto, não é um tema, entre tantos temas que nós temos abordado e vamos abordar aqui no programa, mas ele é o tema que unifica, né? Ele é um fio condutor que permite com que você possa visualizar o conjunto das nossas atividades, da nossa temática, e, portanto,
ter assim uma forma, uma maneira, um conteúdo, onde então o conjunto da realidade é abordado. Para nós é uma alegria muito grande e um compromisso muito forte lançarmos um documento com essa natureza, e a ideia era provocar a cidade, provocar você, provocar as correntes de opinião, sejam marxistas ou não, intelectuais, artistas, pessoas que de uma certa forma estão preocupadas com pensar, com uma forma de abordagem sobre a crítica atual e principalmente responder a esse desafio que está colocado. Você está acompanhando o noticiário aí no mundo, na Terra, são problemas, conflitos acontecendo em todo lugar, e a grande pergunta é a seguinte, até quando vai isso? Aonde vai isso? Como é que vai se desdobrar isso? É o problema da Coreia? É o problema da região palestina com Israel? É o problema nos Estados Unidos? É o problema na Europa? Agora, no 1º de maio, o desemprego, né, uma coisa alarmante a situação do desemprego na Europa. É o problema aqui no Brasil. Ontem foi apresentado o programa dos 10 anos do governo Dilma, né, do PT, e você vê a mensagem, uma mensagem inserida num sistema, no capitalismo, onde o capitalismo não tem resposta para os problemas colocados. Então, o esforço, no caso aí da esquerda, que está no governo, para inserir no mercado, para inserir na vida mercantil, no momento em que a vida mercantil não tem mais como florescer. Então, para nós, esse resgate, esse ponto, esse compromisso do primeiro programa, nós estamos apresentando no projeto. Ele procura adotar uma linguagem à altura dos desafios presentes, né, Rosa? Ele procura situar historicamente isso, ele vai permeando, vai desenvolvendo essa linha de raciocínio do ponto de vista desde quando esse problema, de uma certa forma, se anunciou para nós, que foi em torno de 88, da expulsão do PT, do problema da administração Maria Luísa e da nossa descoberta lá na Tecnote, nos bancários e nas castanhas, né, com relação à introdução da microeletrônica. Certo. É interessante observarmos, quando você tiver a oportunidade de ler o manifesto, ele inicia fazendo uma certa, parafraseando de certa forma o Manifesto Comunista, não é? Ao colocar a primeira frase exatamente na seguinte forma: uma ruptura ronda o capitalismo, a ruptura antifetichista. A consciência crítica captou a lógica do sistema. A prática emancipatória desfetichizará a sociedade. Essa nova revolução volta o gume para os fundamentos do capitalismo. Ela é transcendente. Ao não fazerem isso, as revoluções anteriores fracassaram. Jorge, vamos conversar um pouco aqui com os nossos amigos e amigas que estão aí acompanhando o programa. Essa questão, ao colocarmos o problema o que ronda hoje o capitalismo é a ruptura antifetichista, né? O Marx falava no comunismo, né? Nós estamos afirmando que há uma nova revolução, a necessidade de uma nova revolução. E afirmamos também que as revoluções anteriores fracassaram justamente porque não abordaram essa crítica categorial do capitalismo. Vamos, então, conversar um pouco com os nossos telespectadores, né? Como poderíamos explicitar melhor essa questão da história, como a história das relações fetichistas, não mais a história como a história da luta de classes, né? Em que consiste essa crítica categorial ao capitalismo? Você fez referência também à descoberta. Eu acho que, no momento seguinte, a gente pode fazer referência, né? Por que a gente está dizendo que essa crise é uma crise diferente das outras e, por isso, temos uma oportunidade histórica para nos livrarmos do capitalismo. Mas vamos por parte, né? Mas, com relação à questão... Antes de entrar nesse negócio, eu sinto assim, que com o manifesto você está assim, mais descontraída, você ficou mais bonita, você está muito alegre com relação à saída do documento, ou é impressão falsa minha? É claro que isso aí eu já expressei no programa anterior, é claro que é uma alegria muito grande. Um compromisso financeiro alto para fazer uma publicação dessa, uma loucura no bom sentido. Pois é, uma ousadia, né? Uma ousadia. Sim. Mas é porque, como algumas pessoas têm dito, né, que viram a publicação no Jornal Povo e que ficaram impactadas
exatamente por essa ousadia. Você né? mesmo, né, Rosa, se deparou com a publicação de manhã. Vamos contar aí para o nosso amigo como é que foi, para a gente poder adentrar aí na... É, a gente pensou inicialmente em uma página, não é? Só que fomos para o ato na Praça do Ferreira, porque foi exatamente na véspera do 1º de maio, e você ficou lá no jornal fazendo a arte, né? Para surpresa do Jorge, é importante vocês saberem, quando foi colocado a íntegra do manifesto em uma página, era impossível das pessoas lerem, porque a letra ficava num tamanho tão pequeno que praticamente ia ficar visível só os títulos, né? Então, essa ousadia dupla, né? E contando também com a digamos assim, o espírito muito bom, né? Do Foi pessoal excelente o espírito do jornal, as né? funcionárias, e mesmo em contato com a direção do jornal, se viabilizou, então, as 2 páginas, né? Conosco assumindo o compromisso de honrarmos essa despesa, né, com cheques pré-datados para vários meses, mas, como sempre temos feito, contamos com a colaboração e o apoio das pessoas para honrarmos esse compromisso, como já falei. Mas foi interessante porque terminamos o ato, fomos para casa e de manhã, bem cedo do dia 1º, abrimos a internet para visualizar o jornal e, em vez de uma página, tinha 2. Então, realmente, foi um impacto grande, né? E muitas pessoas que ainda estão vendo ou que viram, né, têm afirmado isso, que foi uma coisa importante, né, não só o impacto da imagem, da marca, né, do título, mas também essa ideia de constatar que tem gente nessa cidade pensando coisa séria, né, pensando na coletividade e pensando, acima de tudo, numa proposta de um projeto de transformação, realmente de substituição dessa sociedade que está aí, porque, como você disse inicialmente, Jorge, infelizmente, né, a esquerda, de maneira geral, a esquerda tradicional, digamos assim, abriu mão totalmente dessa perspectiva da revolução, no sentido da suplantação, realmente, do capitalismo. Né? Mesmo quem ainda fala nisso, ainda se refere à situação anterior, que ninguém pode nem... Como é que você pode falar em nova sociedade quando se reporta a China, a Coreia do Norte, mesmo a Cuba, não é? Realmente é dar por encerrado o assunto de pensar uma sociedade que não seja mediada pelo dinheiro, pela mercadoria, né? Que não tenha o Estado como digamos assim, o elemento central da decisão sobre a vida das pessoas. Então, o que nós estamos propondo é algo completamente diferente. Mas, para entender essa proposta, é preciso entender realmente, né, a crítica, o que nós chamamos a crítica categorial ao sistema, que veio exatamente dessa descoberta a que nós fizemos referência desde o 1º programa, né, que temos enfatizado, quando entramos em contato com os Grundrisse, né, o rascunho que o Marx escreveu para fazer o Capital, portanto, depois que foi publicado o Manifesto Comunista, não é isso, Jorge? 10 anos depois. Então. O Manifesto é de 1848, os Grundrisse é de 1858, o Capital é de 1867. Então, eu acho que 10 anos após cada um deles. Né? As pessoas têm dito também que acham esse texto mais didático, não é? Mais claro. Não é? Fizemos a discussão, a leitura e o debate na Praça do Ferreira com estudantes e professores e pessoas que estavam na praça, e houve esse comentário, né, de que, como é uma linguagem realmente profunda, nós fizemos um esforço grandioso no sentido de tornar essa análise crítica mais acessível, né, sem abrir mão da qualidade nem da profundidade, mas as pessoas têm dito que têm achado essa formulação realmente interessante, porque está dando para ter uma visão do conjunto, né? Não só da crítica ao capitalismo, a identificação dessa crise atual como uma crise diferente das outras, não é? A relação também da questão do sujeito, né? E essa perspectiva de construção de um movimento prático de suplantação do capitalismo.
Então, acho que é importante aproveitarmos aqui o programa para que a gente já vá aprofundando esse debate, sem prejuízo de fazermos debates, lançarmos esse manifesto aonde for possível, né? Estivemos ontem lá no Encontro Nacional Norte-Nordeste de Psicologia e foi muito interessante, porque tivemos contatos com estudantes de vários estados, já estamos nos colocando à disposição para fazer lançamentos, né? Em Recife, Piauí, Salvador, Manaus, que já vai ter uma programação da qual participarão a Maria Luísa e o companheiro Ronaldo Rogério. Então, a gente está aí à disposição para chegar em outros estados e, se for o caso, também em outros países. Estamos providenciando a tradução para outras línguas, né? Porque a ideia é que realmente a gente possa, a partir da publicação dessa proposta, a gente fazer chegar essas ideias ao mundo todo e ver como é que a gente reúne pessoalmente ou via internet para chegar a uma forma mais definitiva do manifesto e deflagrarmos esse movimento, né? Diga aí, Jorge, como é mesmo essa questão? A questão, Rosa, que está relacionada, quando eu fiz a pergunta, é porque há uma alegria no grupo, né? Depois de uma trajetória difícil, né, da descoberta, e foram anos persistindo na busca desse objetivo, né? Você lançar um manifesto com essa característica, ela não é uma tarefa fácil, mas ela é bela, ela é muito bonita, ela materializa um compromisso do grupo com aquilo que marcou essa trajetória nossa de 40 anos, desde 73, né? Então, nós estamos alegres, por isso que eu perguntei para você, porque há uma alegria grande no grupo de estar contribuindo exatamente com um documento, com um texto, que procura despertar nas pessoas a ideia de que essa coisa toda que está acontecendo, que está sufocando, né? Esse ar irrespirável que nós estamos submetidos, essa falta de perspectiva, de horizonte que a humanidade está vivenciando, a ameaça sobre o planeta, sobre a natureza, problemas os mais variados de todos os cantos, né? Falta de perspectiva de juventude, é suicídio, é o problema da droga, é a violência, é a insegurança. Então, há uma situação, muitas vezes, interpretada como uma impotência, uma coisa que você não tem condições de enfrentar, que você não pode superar uma situação dessa. Então, nós estamos numa apreciação ao contrário, né? Nós estamos achando que o sistema está nos oferecendo, pela sua própria trajetória, uma possibilidade, na nossa opinião, imperdível, para alcançar uma relação social nova, uma sociedade nova. E o manifesto, então, tenta fazer isso. Encontrar uma maneira de expor isso, de formular isso, de relacionar os variados temas numa linha de raciocínio, foi interpretado como um momento oportuno o dia 1º de maio, exatamente porque foi aí que nós nos deparamos com o que a gente sempre fala aqui, a palavra descoberta, né? Nós, na nossa atuação aqui em Fortaleza, começamos a enfrentar esse problema com os metalúrgicos. Nós tínhamos uma atuação no sindicato forte, por sinal, vínhamos de um movimento grevista expressivo na maior empresa aqui da região, que tinha mais de 10 mil operários, né, Rosa? E, de repente, os companheiros que atuavam na fábrica e que tinham ligação conosco, começaram a se deparar com a introdução da microeletrônica, no caso específico da ferramentaria do torno automático, e essas pessoas, esses companheiros, começaram a ser retirados da fábrica, mandados embora, e eles, então, perplexos, se dirigiram a nós com uma pergunta crucial: e agora? O que você vai fazer? Então, a nossa base teórica, a nossa compreensão que estava dentro do marxismo, da visão socialista, da revolução socialista, de interpretar o proletariado, a classe operária como sujeito, portanto, uma possibilidade de ruptura com o sistema, com grandes concentrações fabris, né, e a própria base do sindicato crescendo nesse sentido. Era o momento da maior greve dos metalúrgicos no ABC, né? Então, todo esse processo, você perceber que aquela introdução, que aquela máquina, que aquele processo de substituição do trabalho vivo configurava um tipo de abordagem, um tipo de análise que não era comum. Eu acho que é interessante explicitar melhor isso, né? Por que a gente tem dado tanta importância a essa questão da microeletrônica? Porque
revoluções tecnológicas já haviam acontecido Sem antes. dúvida. Não é? Segunda Revolução Industrial, A segunda por exemplo, Revolução Industrial, a máquina a vapor. o Fordismo também, Fordismo. né? Já vinham nesse processo de ampliação da produtividade e qual é, então, o aspecto novo que tem na microeletrônica. É importante que nós possamos debater isso aqui, que nos faz dizer, né, que isso tem a ver com a prospecção lógica que o Marx fez nos Grundrisse sobre essa, a partir dessa lógica do sistema, o que seria, digamos assim, o seu limite, a sua fronteira histórica, né? E por que então a gente está fazendo no Manifesto essa relação? Comunista, Rosa, não há essa abordagem. Essa questão está ausente do manifesto, né? O manifesto é de 1848 e, de uma certa forma, ele capta a efervescência, o descontentamento que o movimento operário, particularmente, estava tendo com a implantação do capitalismo. Porque o capitalismo ele não veio de forma homogênea ao mundo, ele veio de forma heterogênea. Então, o capitalismo nascente, que foi um laboratório importante para o Marx, na Inglaterra, na Inglaterra, ele se deu diferente na Alemanha, na França e outros países do mundo. E no restante do mundo, então, mais grave ainda, porque eram bem mais subdesenvolvidos do que os países europeus. Então, dessa contradição interna na Inglaterra e externa da implantação do capitalismo, nasceram duas abordagens, concretamente, que estão no mesmo autor, que é concretamente essa questão que o Marx captou, né? Tem uma passagem do prefácio do Capital que ele fala exatamente isso: atormenta-nos não só o desenvolvimento capitalista, mas a falta desse desenvolvimento, né? Isso até pode se constituir um programa do movimento operário, do movimento revolucionário nesses 150 anos, 160 anos. Bom, então nós dizíamos que o Manifesto Comunista não aborda isso. Essa abordagem, essa prospecção, essa análise, que vem da configuração, do entendimento do Marx na época na Inglaterra, da lógica, do fundamento do capitalismo, está materializada no rascunho, que é esse rascunho chamado Grundrisse, e que foi publicado apenas em 1939, né, e com uma segunda edição pequena escala, em 53, e que começou a ser conhecido depois da década de 70. No nosso caso, só agora em 2011, que saiu a tradução portuguesa do rascunho. Quer dizer, pela Boitempo. Nós conhecemos a publicação em espanhol pela Siglo XXI, né? São 3 volumes. Então, qual é o problema, a questão que você está levantando? É porque nessa análise lógica, na questão do fundamento, Marx capta o valor como fundamento da produção burguesa. Portanto, como o objetivo maior do sistema seria a valorização do valor, ou seja, a valorização do dinheiro. O elemento que é a substância, que é a vida dessa abstração real, valor, é o trabalho. Portanto, se você estabelece uma linha de raciocínio que vai retirando da produção da mercadoria o trabalho, você atinge a substância do valor, né? Você cria um problema para a valorização do dinheiro. Vamos raciocinar mais de perto. Você tinha indústria, no caso do Fordismo, 30 mil trabalhadores. Então você tinha um processo de mão de obra, uma presença do movimento operário muito forte numa fábrica, ou várias fábricas, conglomerados, de 30 mil trabalhadores. Qual é a mudança do sistema? Você tinha 30 mil, hoje você tem 100. 29.900 desapareceram do mapa, Rosa. Então o sistema que tirava, que valorizava o dinheiro, que tirava o lucro nos 30 mil, ele tem que fazer isso no 100. Por quê? Porque ele substituiu os 29.900 pela automatização. Como é que ele vai fazer isso se o valor que era produzido, né, que ele arrancava, a valorização do dinheiro que era arrancada anteriormente, para ser mantida, ela não é a mesma coisa. Por quê? Porque para que ele entre na concorrência e dispute o mercado, o sistema tem que ter uma produtividade elevada. Ao ter uma produtividade elevada, o sistema, portanto, tira os 29.900 para produzir a mercadoria. Quem observa um carro hoje, a indústria automobilística, você olha para o local de produção automobilística, você vê robô. Então, essa produção faz com que o valor caia, porque senão a mercadoria não entra no mercado para ser valorizada, para ser comprada, para ser adquirida. Então, nessa concorrência, o sistema tira o trabalho vivo da produção e, portanto, derruba o valor.
derruba a valorização do valor. Nós estamos entendendo, e o manifesto explora isso, de que você está diante da fronteira histórica do sistema. Ou seja, o capitalismo nunca atravessou uma crise com a característica da atual. Todas as crises anteriores do capitalismo foram crises de expansão, né? De modernização do sistema, a máquina a vapor, a revolução industrial, no caso o Fordismo, foram épocas de expansão do capitalismo. As guerras que aconteceram estão relacionadas com isso. Hoje, você está diante de uma crise do sistema diferente, porque esse limite da produção burguesa, essa não valorização do valor, portanto, essa retirada do trabalho, da substância, da produção do valor, coloca o capitalismo perante uma crise do seu fundamento. Jorge, eu vou, daqui a pouquinho, eu vou dar aqui uma de advogado do diabo, tá certo? Porque muitas questões são levantadas em relação a esse raciocínio que você fez, né? As pessoas dizem, mas essas máquinas modernas, elas também não cumprem um papel importante na produção, né? Aí a gente argumenta a questão do trabalho, as pessoas dizem, sim, as pessoas não estão trabalhando na fábrica, mas estão em outras atividades, não é? Isso também não é trabalho. São questões que são levantadas e que nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e logo em seguida a gente volta para levantar novamente essas questões. Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Pode falar, pode? É isso aí, Jorge. Então... A questão, Rosa, é porque está relacionado com a ideia do trabalho. Sim. Foi passado pelo cristianismo, pelo protestantismo, a ideia de que o trabalho dignifica a pessoa humana, que o ser humano é o ser trabalho. Quem viu o filme 2001, Uma Nova Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, ele mostra uma cena imperdível, uma cena bonita, onde o macaco se depara com ossos no chão e ao manusear, ao pegar essa ferramenta, esse osso, ele se descobre como uma pessoa capaz de espantar as outras tribos na disputa pela água e, portanto, descobre a ferramenta, descobre o trabalho. A imagem é muito forte e o fundo musical é do Zaratustra. Então, muito bonita a cena, mas o que é que passa? A ideia de que o trabalho é uma coisa antiga, uma coisa que vem lá da época do homem. O trabalho marcou. É quando ele joga o osso. Aí ele joga o osso. Ao jogar o osso, contente com a descoberta, o filme mostra então o osso navegando no espaço e você está diante de uma nave interplanetária e a caneta flutua por falta da gravidade. Então, é uma cena realmente muito forte. Mas o que ela quer dizer? Porque aí vem o monolito, né? Apresenta o monolito na caverna. Ou seja, a ideia, portanto, do trabalho é uma ideia que acompanha o ser humano já há muito tempo. E o capitalismo, de uma certa forma, ele para ser implantado, ele precisava de mão de obra, ele precisava da força, da capacidade de trabalho das pessoas humanas. Como é que o sistema resolveu isso? Arrancou pelas armas, que aí entra o processo da descoberta das armas, arrancou do campo milhares de pessoas. Porque aí o que ele fez? Ele cortou a lenha, que o cara tinha, a pesca, a caça, e enxotou, empurrou, como rebanho, como gado, essas pessoas para as cidades. E através daí, o Charles Dickens, por exemplo, retrata isso na Inglaterra, em Londres, que é uma coisa fantástica, né? As péssimas condições, não é? Uma vida, o cara praticamente morava dentro da fábrica, ficava 16 horas, 18 horas, né? A família toda em função disso. Então, ficou a ideia de que o trabalho, veja bem, olha, o trabalho lá atrás, o tripalho, que é a raiz da palavra, é a canga, o trabalho era encarada na sociedade pré-moderna como uma coisa do servo, do escravo, portanto, de um ser desprezível, né? Não tinha esse caráter positivo que veio depois. Então, o caráter positivo precisava ser feito mediante uma imposição do sistema, que encontrou uma forma de produzir mercadoria, que na época as comunidades faziam o quê? Trocava as suas, digamos assim, produções, o seu sobreviver, digamos assim, quando tinha um excesso, eles trocavam para poder viver. O sistema inaugurou um processo completamente diferente, porque ele passou a produzir
e você só poderia adquirir a mercadoria se você comprasse. Para comprar, você tinha que trabalhar. Então, esse raciocínio, que predomina até hoje, ele acompanha a história humana e, evidentemente, o trabalho foi encarado como uma coisa ontológica, como uma coisa natural, transhistórica, né? Você só pode ser via trabalho, você é o trabalho é isso, o trabalho é aquilo, o trabalho é tudo na vida. Por que que é tudo na vida? Porque o trabalho possibilita você ter o dinheiro. Então você está, a matrix do valor, do fetichismo, do valor da abstração, molda a sua capacidade, a sua percepção no sentido de interpretar a história de acordo com esse fetiche. Ou seja, você só vê uma relação social que está fundamentada nisso. O que acontece hoje com o capitalismo quando ele utiliza a máquina para substituir o trabalho? Ele liberta o trabalho. Ele liberta você disso. Só que essa libertação não se dá com alegria, né? Mas com sofrimento. Com sofrimento. Por quê? A nossa cabeça, os seres humanos, estão acostumados ao trabalho. Então, eles querem trabalhar. E as pessoas não trabalham, e tem gente que até se autoelogia, porque está em casa, está trabalhando, ele confunde o problema do trabalho, da atividade humana, com o trabalho, que foi uma imposição e que foi fundamental para implantar o capitalismo. Ninguém iria sair do interior da sua comunidade, livre e espontânea vontade para ir para a cidade, para se submeter dentro de uma fábrica, não sei quantas horas. A proposta do manifesto fala também na questão da dissociação, né, Jorge? Pronto. Inclusive dizendo claramente, o valor é a dissociação Então, para implantar é essa sociedade, para implantar essa sociedade, então você teria que refazer na cabeça da pessoa a aversão ao trabalho. A visão de que o trabalho era uma coisa negativa e não positiva. Então, o sistema transformou o trabalho numa coisa positiva. Você via o mundo, você via a sua libertação, você via a transformação social, via o trabalho. Ora, veja o impacto. O sistema vai e está eliminando o trabalho. E os trabalhos que estão sendo mantidos, que estão sendo desenvolvidos, não valorizam o valor, porque não são trabalho produtivo. Você tem hoje uma área de serviço que é imensa, mas o trabalho de serviço não valoriza o valor. Portanto, não resolve o problema da valorização do dinheiro do capitalismo. Portanto, o capitalismo entra num beco, numa sinuca de bico. E para essa implantação, o que fez o sistema na época? Diferenciou o papel do homem e da mulher. Ao homem, então, foi dada essa característica, esse papel de ir para dentro, ir para o trabalho. Né? Sai de casa, vai para o trabalho, vai trabalhar na empresa. E a mulher ficou com outro trabalho dentro de casa para cuidar das crianças, para cuidar da alimentação, para o amor, o sexo, ao rapaz que foi para o trabalho. E essa duplicidade, essa dissociação entre o homem e a mulher foi fundamental para o sistema, porque você tinha uma área nobre, destacada, importante, que é o trabalho, e essa atividade escura, escondida, né? Subalterna, digamos assim, abjeta do ponto de vista do ser humano, foi colocada para a mulher. Então a mulher concretamente sustentou isso, porque essa sociedade é a sociedade do macho, é a sociedade do homem, não é a sociedade da mulher. Por isso é que é um disparate muito grande, o movimento feminista está brigando para ser igual ao homem. Como a sociedade do homem hoje está em perigo, já não consegue responder a isso. O movimento feminista deveria entender, então, que o processo que está colocado é completamente diferente da sociedade machista, da sociedade patriarcal. Nós estamos diante, as mulheres, nós estamos diante da possibilidade de superar a sociedade porque estamos puxando o problema. Então, o trabalho, a crítica ao trabalho é fundamental. Por quê? Porque ela descobre os primórdios da implantação do capitalismo, ela pega o problema principal de por que o trabalho foi redefinido para poder entrar no processo. Você veja que a escola, o processo da formação educacional, tudo foi adaptado a essa transformação impressionante na ideia do trabalho. Né? Aliás, o Enguita chama a atenção sobre isso, né? Que só a repressão não seria suficiente para introjetar nas pessoas essa lógica, né? Então, a educação hoje, né, Rosa? passa... Até hoje a escola está aí, você tem que estudar para trabalhar. E tal. Inclusive está na própria chamada Lei de Diretrizes e Bases, né? A educação para o trabalho e para a cidadania. Então você tem né? um outro elemento, que é essa questão das mulheres. Aí entra um outro elemento, Rosa, que é o seguinte, se o sistema iria se desenvolver, essa ideia de que o sistema é eterno, que as crises que o sistema atravessava podiam ser superadas, porque o trabalho é eterno. Então, se o trabalho é eterno, a mercadoria é eterna, o fetichismo é eterno, o dinheiro é eterno, o mercado é eterno, o Estado é eterno. E ficou a ideia de que você poderia alterar isso tomando poder, tomando Estado. Aí vem a ideia da Revolução Socialista, mas mantendo essas categorias do sistema capitalista. E nós já sabemos que ao manter
essas categorias, é o caso da China, hoje um país que é fundamental no desenvolvimento do capitalismo, né? Cuba, com os impasses que está atravessando, não sabe dessa descoberta do Marx. Não vai por aí, perfila pela ideia da modernização do sistema. É uma situação atroz que Cuba está vivendo, porque, de uma certa forma, quer voltar a um procedimento que era para ser negado, ser superado, né? Então, Coreia do Norte, então, nem se fala, né? A loucura que está instalada ali. Então, você está diante de um problema hoje, não é a volta à sociedade primitiva, não é um processo de voltar ao romantismo agrário, não é um problema de ir lá no processo de troca do escambo, etc., tal, porque geralmente o pessoal... É você aproveitar essa tecnologia que está aí e emancipar-se do capitalismo, emancipar-se dessas relações, criar um processo de libertação que não pode ser pela visão positiva do trabalho. Você tem que fazer uma crítica negativa, portanto, ao trabalho, às categorias fundantes do capitalismo. E o manifesto procura colocar isso. Aonde está a genialidade do Marx? Não é a análise do Manifesto Comunista. É isso que você se referiu, a dupla análise, né? A dupla análise. Que é também o duplo Marx. Um duplo Marx. Então, aonde está a genialidade? Ele foi capaz, no laboratório da Inglaterra, de captar esse fundamento, de captar essa lógica, de perceber que havia uma questão mais de fundo do sistema. Mas isso, Rosa, ficou no rascunho. De uma certa forma, entrou no Capital, claro, porque essa abordagem ela está presente no Capital, ela está presente na obra do Marx como um todo, mas, de uma certa forma, ela ficou relegada, ela ficou oculta, ela ficou desconhecida. Então, o manifesto procura restabelecer isso, porque alguns marxistas, alguns revolucionários na época, ao ler a obra com mais atenção, nem todos fazem isso, percebia essa tensão na abordagem do Marx, essa não simultaneidade interna e externa do capitalismo, reflete na obra. Então, uma leitura atenta percebe o Marx crítico ao trabalho e defensor do trabalho, crítico à política, defensor da política. Então, ao perceber isso, você descobre uma coisa fantástica, né? Uma coisa muito rica que está diretamente localizado hoje nos tempos nossos, porque é exatamente essa transmutação, essa coisa do trabalho, da situação limite do sistema, portanto, do desastre que o sistema está acarretando hoje, no sentido de ter que manter a ferro e fogo a produção desse valor, a produção desse dinheiro, a valorização dessa mecânica, quando a realidade já não permite você sustentar isso mais. Você pode perceber aqui que você vislumbra um tipo de relação social que não é doentia, que não é essa loucura que nós estamos instalados, que não é essa vida na cidade que está aí, não é essa violência, essa insegurança, essa loucura que nós estamos submetidos. Você pode, mediante isso, pensar uma relação social completamente diferente. Então, essa introdução do nosso manifesto procura localizar isso. Inclusive porque isso foi percebido por vários estudiosos na época que detectaram isso. Alguns até tiveram que, assustados com a descoberta, ao caso do Lukács, né, fizeram autocrítica disso na obra História e Consciência de Classe. Outro descobridor disso foi o Rubin, o Isaac Rubin, 23, na mesma época de História e Consciência de Classe. A questão da crítica do valor. Do valor, do fetichismo. Entendeu? Então, porque a questão dos Grundrisse, era isso que eu ia perguntar. O próprio Rodosky, em 67, com a obra Gênio e Estrutura do Capital. Dos Grundrisse não ter sido publicado à época, e só, se não me engano, em 39 39, que saiu a primeira edição. Em plena alemão. guerra. Então, a maioria acredito que a quase totalidade dos revolucionários, digamos assim, dos intelectuais do início do século, sequer tiveram conhecimento dessa. Só para você ter uma ideia, Marx, Rosa, né? Na Segunda Internacional, o debate do Kochman com a Luxemburgo, a Rosa, com relação ao problema do colapso, passou de longe do problema. Significa que eles não tiveram acesso a esse rascunho que foi publicado posteriormente. Depois, ele teve uma segunda edição em 53 e só teve uma divulgação mais ampla em 70. O negócio é tão grave, é tão sério, que nós só fomos conhecer, digamos assim, em português, em 2011, a publicação. E que quando você vê pela apresentação do livro na edição portuguesa, esse aspecto fundamental não é ressaltado. Pelo contrário, você vai ver o preconceito, a visão rebaixada, aquela visão anterior de que o rascunho é o andaime do prédio, que o prédio é mais importante. Mas você lendo o prédio, a obra Capital, você percebe concretamente a contradição no próprio Marx entre o trabalho concreto e o abstrato. Você percebe concretamente de que ele está desenvolvendo uma crítica categorial e não um pressuposto básico para desenvolver, a partir das categorias, uma visão de revolução. Então, o manifesto, essa publicação... A proposta, do manifesto. Não sei se
no nosso programa único nós vamos dar conta disso, porque a vontade é adentrar nisso, e nós vamos ter aqui no programa a possibilidade da participação dos nossos amigos e amigas a curto prazo, estamos lutando para que isso aconteça. Então, esse debate, essa discussão é uma coisa nova, inovadora, não é uma coisa fácil, porque requer estudo, análise, debate, discussão, pesquisa, né? Soa para as pessoas, pelo menos os contatos iniciais que nós tivemos, como uma coisa assim, esdrúxula, uma coisa fora do espaço, mas à medida em que a pessoa está vendo, está acompanhando e está tendo acesso a essa versão, digamos assim, mais, né? Uma linguagem mais acessível, etc., as pessoas estão começando a se dar conta de que há uma relação muito grande entre a abordagem dessa realidade, que essa realidade está se materializando, e a análise que o documento apresenta no sentido da superação disso. Então, nós vamos localizar, então, Rosa, esse negócio no histórico, vamos localizar esse problema do trabalho, e foi importante, porque foi no Dia do Trabalho, né? Sem nós dúvida lançamos nenhuma. isso, né? Uma grande ousadia. Sem sombra de dúvida. Então, e como diz a colega nossa lá na praça, os colegas nossos, quer dizer que agora nós vamos só tocar piano, que ninguém vai precisar trabalhar. O sistema não está dando trabalho, está aí o resultado do 1º de maio, inclusive na Espanha, na França, na Itália, o de desaceleração da econômica da China, o problema nos Estados Unidos, o problema aqui que o governo está fazendo o maior malabarismo, né? Ontem o Mantega falando do negócio da inflação, está entendendo? E você vê concretamente que é encontros, reuniões, G6, G7, G10, G20. E qual é a resposta para o processo? Não tem resposta porque o fundamento do sistema está em crise. Então as pessoas não querem olhar para o fundamento, as pessoas querem ficar na periferia como ficaram do ponto de vista da ideia do trabalho. Então, essa análise do fundamento, da fronteira histórica do sistema e a potencialidade que isso tem para a perspectiva emancipatória, o documento procura trazer isso de forma muito categorial, muito categórica, muito aprofundada e confiante numa perspectiva de futuro. Mas você está querendo levantar... Não, eu ia colocar exatamente isso. Que você falou que não tem resposta, né? E a gente diz não tem resposta por parte dos intelectuais aí do sistema, né? Dos partidos políticos, mas tem uma resposta aqui, né, nessa proposta de manifesto. É claro que essa proposta é fruto não só do Grupo Crítico Radical de Fortaleza, né, mas é fruto dessa descoberta que fizemos do Marx crítico categorial. Vamos lembrar aqui rapidamente, quer dizer, quando nós descobrimos esse trecho, que na época era o 2º volume, né, Rosa, da obra, dos Grundrisse, na página 227, na edição espanhola, e que na edição portuguesa, vamos ser precisos, né, para dar a informação correta para quem está nos acompanhando, que é na página 587 da edição da Boitempo. Então, quando nós nos deparamos com isso, foi um choque para nós. Por quê? Porque nós estávamos metidos, envolvidos, enrolados com essa concepção da história da luta de classe, portanto, do trabalho emancipando, da atuação política, da proletariado como sujeito da perspectiva de você ter acesso ao Estado, então moldar... O socialismo como a sociedade de transição. Então, quer dizer, é um choque muito grande você descobrir, o próprio autor na qual você estava fundamentado, um tipo de análise diferente. Mas está lá com as letras garrafais, não tem como fugir disso. Então, ao perceber isso, ao visualizar isso, quer dizer, há aí uma carga, uma prospecção do Caba, que de uma certa forma até ficou de lado, né? Porque ele viveu outra época, outra situação, pessoas que pegaram isso. Qual é, dentre elas, a pessoa mais notável nessa contribuição? Roberto Curtis, né? Um companheiro que nos deixou agora recentemente e que foi capaz de dar consequência a isso, na elaboração disso. Elaborou isso, foi atrás disso. E para nós, o que aconteceu conosco? Quer dizer, nós estávamos nesse processo de como é que estávamos loucos sozinhos, quer dizer, descobrimos um negócio que não tinha cabimento, não tinha sinal. Qual é o sinal? Colapso da modernização do Roberto Curtis, onde nós fizemos aquele estudo em 94. Né? Então, não estamos loucos sozinhos. Então, o que nós fizemos? Juntamos os loucos no hospício aqui em Fortaleza, no seminário de 2000. Então, ali nos deparamos com o Postone, que tinha sido pioneiro nessa descoberta. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em 72, tinha publicado um livro sobre essa questão. Nos encontramos com o Anselmo Iap, que tinha produzido também um livro interessante sobre o Guy Debord, puxando exatamente esses limites do situacionista, o limite do Debord, e apontando concretamente essa perspectiva.
tivemos aqui o companheiro Norbert Tenente, tivemos depois a Rosvita. Então, você contatou pessoas, né? Nós contatamos pessoas no mundo que estavam desenvolvendo isso, e isso para nós foi uma alegria imensa, né? Você contatar essas pessoas que estavam nesse leito, nesse desenvolvimento, nesse aprofundamento, né? Então, nós estamos, inclusive, anunciando para agosto, ou quem sabe no período da data da morte do Curtis, o lançamento do livro Dinheiro Sem Valor, onde o Curtis, então, avalia isso. Nós tivemos uma informação ontem, estamos aqui transmitindo aos amigos e amigas, que a tradução já está bem avançada, e é provável que esse livro pessoal já da esteja... Antígona, não é? Da Antígona, em Portugal. E o livro vai sair em julho, agosto, quem sabe até com a própria presença do Anselmo Miap e da Tereza Rich, que vai estar conosco aqui uns aproximadamente 20 dias, em cursos, debates, seminários que nós vamos realizar com eles. E falamos ontem com o responsável pela editora da Antígona, Luiz Oliveira, e ele nos garantiu que a tradução, que o livro vai estar pronto. Nós pedimos 1000 exemplares. Outra loucura, Rosa Fonseca, né? No sentido de que você possa conhecer o livro, possa se deparar com essa análise e possa, digamos assim, aprofundar, ir mais fundo no tipo de abordagem com relação a essa fronteira histórica, esse limite histórico do capitalismo. Não estamos inventando isso. Está lá na obra, só está a lá. pessoa ir atrás, né? Agora, isso requer uma análise, requer um estudo, uma pesquisa, porque o que predomina nos partidos políticos, o que predomina na esquerda, o que predomina na academia é essa visão antiquada, né? Jorge, praticamente superada, entre aspas, do ponto de vista da abordagem que está aí. Um dos aspectos que tem chamado a atenção do manifesto e da proposta de manifesto, e estamos nos Engraçado que ele está aproximando assumindo essa do característica. final, né? do programa, viu? Eu ia levantar duas questões, não sei se vai dar tempo ainda hoje. Uma é essa questão, quando você fala na esquerda, uma das coisas que chama a atenção no manifesto é justamente essa ideia de que todos os segmentos, né, e se cita Obama, Papa, Merkel, Dilma, mercado, Estado, empresários e trabalhadores, esquerda e direita, quer dizer, todos se unem numa questão, que é a defesa do capitalismo. Né? A briga, a guerra, a morte, há um processo violento nessa contradição, mas você não vê um movimento, como foi, por exemplo, quando aconteceu o Wall Street, a ocupação Occupy Wall Street, né? Primavera Árabe. Então você não vê nesses movimentos, e você não localiza isso no movimento sindical, no movimento dos partidos políticos. Nas comemorações do 1º de maio. Do 1º de maio, aqui no mundo. Né? As pessoas estão no esforço muito grande no sentido da inclusão, no sentido de fazer parte do cenário do sistema, quando o sistema não está mais aí, o sistema está excluindo, está colocando para fora as pessoas. Não há possibilidade do sistema absorver mais isso. E o sistema, para manter essa lógica, o sistema, então, assassina a humanidade e o planeta. Então, por que o ser humano tem que ficar submetido a isso, Rosa Fonseca? Pois é, essa é a grande questão que nós estamos colocando e, inclusive, perguntando de onde virá a saída. Né? Porque se não é o proletariado o protagonista, digamos assim, dessa mudança, como dizíamos antes, né? Uhum. O sujeito pré-determinado. Então, a pergunta que está na proposta do manifesto, né, fica... Mas antes de entrar aí, né, Rosa, porque vamos criar aqui um suspense aqui para poder fazer a resposta, né? Porque o amigo e amiga acompanha a gente. Já está terminando Está terminando o programa. Eu não acredito nisso. Já. Então, nós estamos trazendo esse debate aqui sobre o lançamento dessa proposta por um manifesto da emancipação humana. A Sandrinha está avisando que ainda tem uns 10 minutos, Sandrinha? Então, ainda dá para a gente... Você quer 10 horas de programa? Continuar um pouquinho aqui, Jorge. Então, Rosa, vamos voltar aqui, porque talvez, em função do tempo, nós tenhamos que dar continuidade, né? Nós vamos fazer uma publicação à altura da proposta do manifesto, né? Nós estamos entendendo como um pré-manifesto, né? Como um documento que é por um manifesto. Nós estamos à cata desse manifesto. Esse começo que você fez referência aqui no programa, né? Vamos lá, 1848, um espectro Honda à Europa, o espectro do capitalismo. Era uma ideia positiva do processo, né? Quer dizer, você está anunciando, Marx está anunciando, então, a ideia de que você tem um espectro em ação. Quando você veio para o nosso manifesto, qual é o começo?
né? O contrário, uma ruptura, uma Ruptura revolução antifetichista. ronda o capitalismo. A ruptura antifetista. O movimento de esquerda não desenvolveu essa análise da concepção do antifetismo. E isso está ligado ao antissujeito. Por quê? Porque a ideia do sujeito, do proletariado como sujeito, da classe, e que depois, de uma certa forma, com a situação da concepção pós-moderna, veio para os movimentos feministas, veio para os ecologistas, etc., tal, e não respondem ao problema colocado, é porque, na verdade, o sujeito ele foi formatado por essa matrix. Nós fomos formatados por esse processo. E aí, é mais longa a discussão, porque isso aí remete para uma apreciação da primeira natureza, da segunda natureza, do problema da inconsciência. Nós vamos ter que discutir aqui o problema de entrar a fundo na análise da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, portanto, para entender a constituição da nossa formatação, como é que nos escapa. Saiu um livro agora, recentemente, de Brodinov, chamado Subliminar, né? Onde ele diz que 95% da nossa capacidade cognitiva é inconsciente. Eu não li ali o livro, estou já adiantando aqui para as pessoas, mas é importante ler para perceber que essa coisa se forma atrás na nossa cabeça, né? Essa matrix, ela te leva a um tipo de abordagem, a um tipo de análise, que concretamente você fica na aparência do fenômeno. Você não vai na essência. E isso aí nós não estamos falando de uma coisa hipotética, né? Nós estamos falando de um problema que aconteceu na análise do capitalismo. A análise do capitalismo se concentrou na aparência do sistema. Então não haveria possibilidade de você romper com o capitalismo. Você veja que todas as análises, todas as perspectivas revolucionárias mantiveram as categorias do capitalismo. Todas, sem exceção. Nenhuma revolução no mundo. Vamos lembrar para nenhuma revolução no mundo companheiros, alterou isso. Então, valor, categorias. Mercadoria, trabalho, mercado, Estado, dinheiro, concorrência, democracia, todas as categorias foram mantidas nos sistemas chamados revolucionário, pós-revolucionário. Então, como é que você ia romper com o capitalismo mantendo as categorias fundantes do capitalismo? Você tem que pensar uma ruptura que rompa com essas categorias. E aí a coisa pega, porque nós somos uma dessas categorias. O ser humano foi formatado por essas categorias. Então, nós olhamos para a realidade, nós olhamos para o fenômeno com base nessa matrix fetichista, que aí no nosso programa talvez nós não possamos entrar hoje, exatamente por causa do tempo, mas que configura exatamente esse aspecto fundamento do sistema, de um problema que está na base do sistema, que é um problema que escapa da análise. Por quê? Porque as abordagens, as discussões, etc., tal, elas giram em falso, elas ficam na periferia, portanto, elas não vão no âmago do problema. E como não vão no âmago, as medidas ficam paliativas. Você veja essa situação da insegurança, da violência, né? O próprio jornal aí da cidade, o Povo, a cidade pede, né, segurança, concreta, socorro. Quer dizer, vai pedir socorro a quem? Né? Nós, os seres humanos dessa cidade, vamos ter que fazer isso, porque do governo não vai vir. Você está vendo aí o problema do governo, que é a insegurança total e absoluta. Inclusive, carapongagem aí, relacionado com o problema de escuta, de visão, de disputa política com relação a isso. Você vê o espetáculo, concretamente, que é utilizado, da Copa, etc., tal, onde os problemas de fundo do sistema não são discutidos. E o que é que você nota? Uma insegurança total e absoluta. As pessoas não saem na rua, têm receio, têm medo, não vivem uma vida tranquila, estão inseguras com relação ao trabalho. E essa história de que vai atrás do dinheiro, para poder, não consegue superar, porque a vida não pode ser resumida nisso. Raul Seixas já chamava atenção sobre isso. É importante, Jorge, nós lembrarmos que quando a gente fala nessa questão de superar as categorias, né, as pessoas, exatamente por causa da Matrix, a gente tem dificuldade de pensar como pode ser uma vida que não seja mediada pelo dinheiro, que não seja na qual nós não estejamos submetidos pode a essa ideia. Pode parecer ideia. até uma coisa meia doida, né, Rosa? Porque quando você vai discutir com as pessoas, você diz, rapaz, esse negócio tem que ser mais dinheiro. Pois é. Você vai resolver com mais dinheiro e não eliminando a relação social fundamentada no dinheiro. Então, como 3/4 da humanidade já estão fora desse processo de mercado de trabalho e de atividade remunerada, é importante a gente fazer essa diferenciação entre o trabalho e a atividade humana, que é confundida, né, Jorge? Atividade sempre teve e sempre terá. Como é que você vai deixar? Nós sempre vamos ter que fazer Cantar, o alimento, música, que fazer poema.
todas as... Vamos receber aqui o companheiro Flávio no Pois programa. é, estamos aqui Tá com a chegando equipe de aqui, alto faz nível. dias que a gente Flávio, está com saudade dela e da Denise. Denise E o Flávio não e aparece, Sandrinha, está tá sumido, certo? agora chegou aqui alegrando o nosso programa. E o filme do Flávio? Onde é que vai Pois aparecer é, o filme? Numa vocês- seca dessa que não tem resposta. Saiu do noticiário, Rosa. Parece que não tem Pois, seca no Nordeste. é sério. O governo está aí, é show, é estádio, é Copa. E a seca? Matando gente lá no interior. E o filme que aborda isso? Cara, quando é que vai sair esse filme, Rosa Fonseca? Vamos ver aqui com o Flávio, né? Quando é que vai sair? Porque é um documentário que vocês vão Importantíssimo, ficar cara. espantados quando estiver pronto, né? Falando sobre os campos de concentração que aconteceram Vamos ter que fazer uma aqui no entrevista Ceará. com o Flávio aqui no programa sobre esse filme. Com, Rosa Fonseca. com certeza. Certo? Exatamente em função dessa situação, né, de agravamento da questão do aquecimento global, mas também da falta de responsabilidade e de critério por parte do Estado e do mercado com relação a isso. Por exemplo, nós tivemos a informação que quase ninguém sabe que enquanto milhares de pessoas estão passando sede, tomando água de terrível qualidade e o gado morrendo, que a informação é que mais de 50% do gado aqui no Ceará já faleceu em função Uma loucura, da seca, rapaz, isso é uma loucura, única empresa inaceitável isso. no Porto do Pecém gasta milhões de metros cúbicos d'água no processamento da... E o interessante é você notar o seguinte, o conluio, né? Você tem uma situação grave, milhares de pessoas no Nordeste numa situação dessa, um negócio louco que está acontecendo, e cadê o destaque na mídia, Rosa Fonseca? Cadê o debate? Cadê a discussão? Cadê as medidas do ponto de vista de solucionar um problema básico desse? E você convive com esse processo, ou seja, mais insegurança, mais uma atitude perante milhares de pessoas que estão no limite, na agonia, e não tem resolvido o problema. Portanto, uma demonstração de que a política, o Estado, o mercado, não tem resposta para isso. Pois é. E a gente entende, né, exatamente que esse momento histórico em que há essa crise do limite do capitalismo, em que há o colapso do sistema e também da política, né? Porque a política depende, o Estado depende da economia. Se a economia está em crise, está em colapso, o que os governantes fazem no mundo todo, isso aí está bem claro, é administrar essa crise de forma barbárie. restritiva e repressiva. Cada vez mais restritiva. Para tentar salvar. Precisa de né? 10 postos de saúde, faz 2. Essa semana, num dos jornais da cidade, foi publicada uma matéria sobre a situação da China, né, que a Célia tem feito referência a isso, em que o nível de poluição é tão grande que já está acontecendo de ambientes fechados dos jovens, né, de famílias mais abastadas, que estabelecem um sistema de refrigeração e para purificar o ar. Para purificar o ar, porque fora está irrespirável. Quer dizer, isso aí é Do jeito que terrível, está para a gente né? se alimentar, nós vamos ter que tirar as máscaras. E vai ter problema, porque vamos ter que ficar com máscara para poder estar submetido Então, a esse essa processo que tá. situação tem saída. Nós estamos afirmando que tem saída, e por isso a nossa marca, né, de saída, as pessoas se organizando para sair desse sistema, porque nós entendemos que é uma aberração. Você pensar que 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, não é, Jorge, estão submetidas a essa lógica que foi fruto nosso, quer dizer, a criatura, que é o sistema, se tornou maior do que o criador, que é o ser humano, Não é que pode. e nós precisamos reverter isso. E reverteremos isso exatamente na medida em que, assumindo essa consciência crítica dessa lógica, não é, Jorge? A gente se coloca na perspectiva realmente de romper com isso. Porque o que é que nos impede de fazer isso? A Matrix fetichista que nos condiciona a continuar agindo, né, de forma a reproduzir essa lógica. Então, eu dizia que não podemos confundir trabalho com atividade. Atividade sempre teremos. Não podemos confundir mercadoria com os bens úteis necessários à vida humana, não é? Porque mercadoria é o que é produzido com o objetivo de valorizar o valor, de reproduzir o dinheiro. Aquilo que é produzido para o nosso próprio consumo, né, individual ou coletivo, isso não é mercadoria. Então, quando nós dizemos
eliminar... Não deveria ser, né? Não deveria, estou dizendo, não deveria ser e não pode ser na nova sociedade. E chegou a hora de não ser mais. Exatamente. Não tem mais nada que nos obriga a estar submetido a isso, Rosa. Exatamente. Portanto, a ideia de uma nova relação social que não seja mediada pelo dinheiro, que não seja de produção de mercadoria e, portanto, que não seja também, digamos assim, comandada pelo Estado ou pelo mercado, mas a ideia de um planejamento consciente, coletivo, né, Jorge, das atividades necessárias à vida. Mas isso é tema para os nossos próximos programas, né? Inclusive essa questão de onde virá a saída, né? Você fez referência rapidamente aqui ao antissujeito, né? Vamos continuar esse debate no próximo programa. Né? Não sei se você gostaria de acrescentar ainda alguma coisa, Jorge, porque já estamos nos aproximando do final. É exatamente isso, Rosa, que a constatação dos problemas, dos obstáculos, das dificuldades, que são grandes, são sérios, são horríveis, concretamente, não deve levar você a se abater com isso, a ficar achando que não tem resposta e achar que não há possibilidade de você construir uma alternativa, uma saída para isso. Nem achar que essa proposta também não pode sair aqui do Brasil, do Ceará. Não tem cabimento. Então, né? Nós estamos partilhando de uma ideia diferente. E como eu estou sendo lembrado já algumas vezes do nosso tempo, do nosso limite, eu queria que a gente terminasse o programa, Rosa, contando a história do passarinho. E a gente quer, então, levar essa mensagem para você, porque, em função do tempo aqui, nós vamos recorrer à historinha, para que você fique aí com a historinha pensando e a gente, no próximo programa, retome essa discussão. Diz que tinha um cara que tinha um viveiro cheio de passarinho, todo tipo de passarinho, cantos os mais variados do mundo. Mas tinha um em especial que tinha um canto fantástico, que todos os outros silenciavam quando ele cantava. E o dono do viveiro, os vizinhos da casa, ficavam absurdos, né, ouvindo aquele canto, aquela melodia que o passarinho cantava. Um belo dia, o dono do viveiro resolve fazer uma viagem, e a viagem era para a área onde ele tinha apanhado esse passarinho. Aí chegou em frente ao viveiro e disse: Cabo, é o seguinte, eu estou viajando lá para a área onde eu me deparei com você. Você quer algum recado? Aí o passarinho disse: rapaz, o melhor recado era eu ir com você, livre, liberto, para visitar os amigos, os conhecidos, os parentes, né? Que é uma floresta linda, que eu tenho saudade. E eu acho engraçado porque eu canto de saudade disso, que, portanto, um canto de tristeza, e o meu canto é a alegria sua, é a alegria dessas pessoas. Então, a melhor coisa que você podia me presentear era me levar livre para lá. Aí o cara: eu não posso fazer isso, se eu fizer isso, acaba o viveiro, minha vida não tem mais sentido, você é a minha vida e tal, mas eu posso levar um recado seu para o pessoal lá da floresta. Pois então, diga ao pessoal sobre a minha situação, como é que eu vivo, como é que é o meu canto, etc. Tá legal, eu vou levar o teu recado. E viajou. Na floresta, quando ele entrou na floresta, já não era um parente, um primo, um amigo do passarinho, eram milhares de passarinhos. E aí a melodia, então, era incomparavelmente maior do que aquela que ele sozinho cantava no viveiro. Mas aí ele começou a dar o recado. Quando ele começou a dar o recado, o passarinho caiu no chão, duro, um dos passarinhos. Assustado com aquele negócio, ele continuou a história um segundo, e ele pegou o passarinho estava inerte, praticamente morto. Assustado com aquele negócio, levantou as malas, foi embora lá e chegou em casa desesperado, em frente do viveiro, e começou a contar a história para os passarinhos, em particular para o passarinho que ele tinha levado o recado. O passarinho caiu dentro, duro, do viveiro, Rosa. Desesperado, ele abre a porta do viveiro e os pássaros voando e vai atrás do passarinho. Quando ele se aproxima do passarinho, o passarinho levanta voo e vai para fora do viveiro, se assenta no muro e diz para ele: eu entendi o recado dos meus companheiros. Tchau. Tchau, então. A gente volta. Encerramos aqui mais uma edição do nosso programa Crítica Radical, todas as sextas-feiras, a partir das 9 horas, pelo site lá.tv. E temos também as informações no nosso site www.criticaradical.org. E você continua convidado a aprofundar esse debate também nos estudos que fazemos aos sábados na Faculdade de Arquitetura da UFC. Até o próximo programa, então.